Graça e paz, tudo bem? Você já se perguntou se o evangelho que vivemos hoje tem o mesmo poder de transformação que o dos primeiros cristãos? Você já sentiu que, por vezes, a nossa fé se tornou algo frio, intelectual ou superficial? Se essas perguntas já ecoaram em sua alma, prepare-se para uma jornada ao lado de um dos gigantes da fé que viveu há quase 300 anos e enfrentou exatamente a mesma batalha. A voz de Jonathan Edwards ecoa através dos séculos, não apenas como a de um teólogo brilhante, mas como a de um profeta apaixonado que, com uma clareza impressionante, identificou e combateu as ameaças que, em seu tempo, buscavam minar o poder e a pureza do Evangelho de Cristo. É uma alegria imensa ter você conosco para mais um momento de edificação na Palavra de Deus. E nosso tema de hoje é direto, desafiador e de vital importância para a nossa jornada cristã. Fique comigo até o final, juntos vamos aprender mais sobre o verdadeiro Evangelho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe a mensagem da Palavra de Deus com mais pessoas. Amém? Efésios 2, 8-10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. A soberania da graça. É porque pela graça sois salvos. Coloca a graça de Deus como a única causa da salvação, não o mérito humano. O dom de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta passagem desmantela a ideia de que a salvação é resultado do nosso esforço, conhecimento ou boa conduta. Ela tira toda a base para a autossuficiência e a arrogância humana. Foi exatamente esse o entendimento de Jonathan Edwards. A verdadeira transformação, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Edwards defendia que a verdadeira fé produz uma mudança genuína. Este versículo mostra que as boas obras são o resultado e não a causa da salvação. Elas são a evidência da nova vida que Deus criou em nós. Jonathan Edwards não lutou apenas por doutrinas. Ele lutou pelas almas, pela glória de Deus, a pureza da fé cristã. Naquele tempo, o evangelho diluído que estavam pregando, um cristianismo morno. A batalha dele era contra o que ele chamava de um evangelho frio. As pessoas estavam se contentando com a intelectualidade. E ele estava vendo ali a ascensão também de um deísmo, uma filosofia que não negava a existência de Deus, mas colocava Deus como distante e passivo, um relojoeiro cósmico que constrói o universo e depois o abandona na sua própria sorte. Para Edwards, isso era um ataque frontal à sua própria essência do Evangelho, que é a história de um Deus que se importa, intervém e ativamente busca salvar sua criação. A fé para ele não era um mero assentimento a verdades históricas, mas um relacionamento vital e dinâmico com um Deus soberano e pessoal. Graça à verdade e a luta pelo Evangelho autêntico. A vocação de Jonathan Edwards. É importante entender um pouco da vida e o legado de Jonathan Edwards. É um privilégio, que nos conecta a um dos mais profundos e apaixonados defensores da fé cristã autêntica. Mais do que um mero teólogo, foi um pastor, um homem que trouxe uma clareza impressionante. Combateu as ameaças que em seu tempo buscavam minar o poder do Evangelho de Cristo. Ele lutou por doutrinas, pelas almas, pela glória de Deus, defendendo o verdadeiro Evangelho. Naquela época, um cristianismo superficial, desprovido de vida, como hoje. E a sua batalha era contra o que ele chamava de um evangelho frio. As pessoas buscavam apenas o conhecimento intelectual sem a transformação do coração. O deísmo sutil, essa filosofia terrível, que embora não negava a existência de Deus, o confinou a um papel distante e passivo, trazendo uma ideia errônea de que Deus construiu o universo e depois o abandonou à sua própria sorte. Para Edwards, isso era um ataque frontal à própria essência do Evangelho. Deus se importa conosco, Ele intervém e ativamente busca salvar a sua criação. A fé para ele não era um mero assentimento.
mas um relacionamento vital, dinâmico, com um Deus soberano e pessoal. O falso evangelho da autossuficiência humana. A crítica de Edwards é a principal crítica dele ao que ele considerava um falso evangelho, era a ênfase perniciosa que esse falso evangelho dava na autossuficiência humana. Em sua época, a filosofia do iluminismo, que exalta a razão e a autonomia do homem, estava se infiltrando em cada esfera da sociedade, incluindo a igreja. E essa influência criou um tipo de fé que era mais sobre o que o homem podia fazer por si mesmo, moralidade, bondade, esforço pessoal, do que sobre o que Deus podia fazer através da sua graça e poder. Edwards argumentava que um evangelho assim era uma contradição. O evangelho de Cristo não é uma cartilha de moralidade ou um conjunto de princípios a serem seguidos pela força do nosso próprio esforço. Pelo contrário, é a boa notícia de que em nossa total depravação, incapacidade e ruína, Deus, em sua infinita misericórdia e poder, nos salva de nós mesmos. A ênfase de Edwards era na dependência da graça divina. Ele argumentava que a verdadeira sabedoria só pode ser encontrada através do conhecimento de Deus, que o humanismo secular, que prioriza a razão humana, não pode levar à salvação sem a graça divina. Jonathan Edwards enfatizava a necessidade de uma experiência genuína de dependência e humildade diante de Deus, contrastando-a com um falso cristão que se considerava limpo e autossuficiente. A verdadeira fé, o sentido espiritual e a experiência do coração. Edwards insistia que a verdadeira religião não se resume a uma ortodoxia fria ou a um assentimento intelectual. Em sua obra-prima, Afeições Religiosas, ele argumenta que a essência da fé está nas afeições, ou seja, nas emoções e paixões espirituais do coração. O grande erro de muitos era confundir o conhecimento de Deus com a experiência de Deus. E eles podiam discorrer sobre teologia, mas não possuíam o sentido espiritual de sua realidade, a doçura e a beleza de Cristo que transforma a alma. E o falso evangelho da autossuficiência se contenta com a conformidade exterior e a moralidade superficial, enquanto o verdadeiro evangelho produz uma mudança genuína no coração. Uma paixão por Cristo que é a evidência de uma nova vida. Edwards nos desafia a ir além da religião da mente e a buscar uma religião que inflama o coração. E ele viu o pecado e a rebeldia como afrontas a Deus e a salvação como uma resposta a essa realidade, o que contrastava com a tolerância e aceitação do pecado que algumas correntes da época promoviam. A essência do evangelho verdadeiro, soberania, graça e avivamento. Edwards combateu o evangelho falso, resgatando a centralidade da graça divina. Ele nos lembra que a salvação não é o resultado de uma parceria onde o homem faz a sua parte e Deus faz a sua. É, em sua essência, um ato soberano e unilateral de Deus. É Ele que nos busca, nos regenera, nos capacita a crer e nos sustenta na fé. Esta é a mensagem central do evangelho que Edwards tanto amava. A salvação é inteiramente de Deus. A luta de Edwards foi um chamado para um retorno à total dependência de Deus e à humildade radical. E ele nos desafia a abandonar a arrogância de pensar que podemos nos salvar ou melhorar por nós mesmos e nos convida a lançar-nos sobre a misericórdia de Deus em Cristo. O evangelho que Edwards defendia era uma mensagem de poder. Ele pregava a soberania de Deus em todos os aspectos da criação e da redenção. Deus não é um espectador passivo, mas o ator principal na história da salvação. A sua graça não é uma sugestão sutil, gentil, né? Mas uma força irresistível que transforma corações de pedra em corações de carne. E foi essa pregação que, junto com outros, desencadeou o grande avivamento na América do Norte. Um mover do Espírito Santo que demonstrou a realidade e o poder do evangelho que Edwards defendia. O verdadeiro despertar, um chamado à graça autêntica. Amigos, a voz de Jonathan Edwards ecoa com urgência em nossos dias. A gente vive num mundo que, assim como o dele, exalta o humanismo, a autorrealização e uma espiritualidade. Faça você mesmo. Somos tentados a nos contentar com uma fé que nos deixa no controle, uma religião confortável, mas sem poder para transformar. A mensagem de Edwards nos serve como um farol,
nos chamando de volta ao essencial, a nossa total dependência da graça de Deus. Ele nos convida a examinar nosso próprio coração e a perguntar: o evangelho que eu prego e vivo é o evangelho da autossuficiência humana ou o evangelho da soberana e irresistível graça de Deus? Se você se sentiu tocado por essa mensagem, se a sua alma anseia por uma fé mais profunda e autêntica, convidamos você a se juntar a nós. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas mensagens que nos aprofundarão na vida e na teologia de gigantes da fé como Jonathan Edwards. Deixe seu comentário abaixo, nos contando o que mais te impactou nessa mensagem e compartilhe com um amigo que precisa ouvir sobre a verdadeira graça. Que a sua vida seja um reflexo do poder transformador do Evangelho. Amém?